botas americanas em solo ucraniano, tanques Abrams rolando para o leste e F-16 dominando os céus, todos voltados diretamente para empurrar a Rússia de volta. É o pesadelo que a Rússia tem ameaçado veladamente em um cenário de consequências imprevisíveis. Isso poderia ser o divisor de águas que a Ucrânia precisa ou o estopim para um conflito muito maior. Após 30 meses e a ousada investida ucraniana em Kursk, as outrora invencíveis forças russas parecem mais instáveis do que nunca. Enquanto a linha de vida de 250 bilhões da Organização do Tratado do Atlântico Norte manteve a Ucrânia na luta, o mais recente pacote de ajuda dos Estados Unidos, incluindo novos Patriots e os aguardados F-16, pode estar inclinando ainda mais o equilíbrio. Contudo, se os Estados Unidos enviassem tropas, isso mudaria completamente o jogo. Aperte os cintos enquanto mergulhamos no que poderia acontecer se a América aumentasse a pressão na Ucrânia. Um aumento na pressão dos Estados Unidos poderia finalmente alertar Putin, algo que ele tem evitado. Mas se a maré mudar a favor da Rússia novamente, Putin provavelmente jogaria tudo o que tem em Kharkiv, ou até mesmo em Kyiv. Afinal, sua primeira tentativa em Kharkiv em 2024 foi um desastre cômico, com infantaria mal equipada marchando sem apoio de tanques, sofrendo grandes perdas e não ganhando terreno. Agora ele está apostando em números para compensar bem tudo o resto. Com as novas convocações russas trazendo 300 mil soldados anualmente e recrutas contratados, elevando as fileiras para 1,3 milhão. Putin pode apostar em uma estratégia de quantidade sobre qualidade, visando inundar Kharkiv com pura força de trabalho. E é justamente onde os Estados Unidos podem intervir e lembrá-lo da importância da qualidade e da estratégia. Analisemos o que uma implantação efetiva dos Estados Unidos na Ucrânia poderia de fato alcançar no campo de batalha. Quantos soldados os Estados Unidos têm atualmente disponíveis? A resposta é muitos, mas nem todos serão treinados para missões ofensivas. Apenas o exército dos Estados Unidos tem aproximadamente 450 mil pessoal ativo, e os outros ramos dos militares dos Estados Unidos compõem os outros 770 mil membros ativos do serviço. Porém, a maior parte desses soldados está baseada no território continental americano ou no Havaí. Cerca de 100 mil soldados americanos estão em bases militares pela Europa, principalmente em nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, formando contingentes quase permanentes, dos quais cerca de 35 mil estão estacionados somente na Alemanha. Esses soldados podem ser os primeiros a serem realocados dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, pois sua presença lá é para reforçar as defesas da aliança contra a Rússia. No entanto, os Estados Unidos não são estranhos a operações militares no exterior, como os quase 20 anos de luta na guerra ao terror no Oriente Médio. No auge da guerra no Iraque, os Estados Unidos enviaram mais de 170 mil soldados para o país, mas o número normalmente variava entre 100 mil e 150 mil tropas durante a maior parte do conflito. Com essa estimativa, é possível que os Estados Unidos enviem até 100 mil soldados para a Ucrânia em pouco tempo para reforçar as defesas locais e impedir o avanço da Rússia no país. Não apenas soldados fariam a diferença na Ucrânia, mas também o equipamento militar, veículos e aviões fornecidos pelos militares dos Estados Unidos usaria. Algumas das adições mais notáveis que os Estados Unidos provavelmente enviariam à Ucrânia mais tanques M1 Abrams e veículos de apoio à infantaria M2 ou M3 Bradley. Em janeiro de 2023, Biden anunciou a doação de 31 tanques Abrams dos Estados Unidos para a Ucrânia, suficiente para equipar um batalhão completo. Desde então, vários dos tanques foram destruídos por drones russos, mas os Estados Unidos, o militar possui mais de 4.600 desses tanques, sendo que metade está em serviço ativo, pronta para ser implantada. Os veículos de apoio Bradley já demonstraram seu valor na Ucrânia, sendo capazes de destruir tanques russos sem apoio adicional. A Ucrânia recebeu 186 deles nos pacotes de ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm cerca de 2.100 M2 Bradleys e 1.200 M3 Bradleys em serviço ativo, bem como os incrivelmente versáteis veículos Stryker, que somam mais de 4.000 em serviço ativo. Mesmo uma parte desses veículos reforçaria significativamente o poder terrestre da Ucrânia no conflito, permitindo rechaçar a Rússia. Além disso, o exército dos Estados Unidos provavelmente trará muitas de suas defesas
antitanque e antiaéreas para as linhas de frente, incluindo os famosos Patriots e Javelins. Para refrescar a memória, os Javelins são mísseis antitanque, montados em humanos de fogo e esquecimento, dos quais os Estados Unidos enviaram no mínimo 7.000 para a Ucrânia em pacotes de ajuda. Eles foram chamados de Santos Javelins por sua eficácia em explodir tanques soviéticos T-90 e mais antigos. Um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais indica que os Estados Unidos estocam um adicional de 15 a 18 mil Javelins prontos para uso, com capacidade de aquisição máxima de cerca de 6.500 por ano. Isso indica que se os Estados Unidos encomendarem mais Javelins para enviar mais à Ucrânia, levaria mais de 4 anos para repor o estoque. Na frente antiaérea, não são apenas os Patriots que os Estados Unidos podem trazer para a luta. Os Stingers são mísseis de última geração, com os Estados Unidos reduzindo gradualmente seus pedidos ao longo dos anos. Com cerca de 2.000 Stingers enviados para a Ucrânia nos últimos anos, é provável que os militares dos Estados Unidos tenham cerca de 8.000 dessas armas antiaéreas em estoque. Não seria surpreendente se o exército dos Estados Unidos decidisse utilizar a maior parte do estoque de Stinger contra a Rússia antes que se torne obsoleto, considerando que o Departamento de Defesa deve emitir uma substituição para o armamento. Vamos comparar o estado atual do exército russo para referência. Segundo as estatísticas mais recentes, o exército russo possui cerca de 1,3 milhão de militares ativos. No papel, está em pé de igualdade com as forças americanas. Contudo, existe uma grande diferença entre os soldados americanos e russos. A Rússia usa um modelo misto de serviço militar de conscrição-contrato. Considerando os números de conscrição anteriores, os recrutas mais recentes tendem ligeiramente a ser conscritos, em vez de soldados contratados. Apesar de não parecer, essa é uma grande diferença por 2 motivos simples. Os conscritos russos não devem ser enviados em missões no exterior. Isso significa que, embora as forças russas possam tecnicamente superar o exército ucraniano combinado com o que os Estados Unidos implantariam, o número de soldados que Putin pode colocar na Ucrânia é provavelmente muito menor. Além disso, os conscritos russos não têm treinamento adequado. Os campos de treinamento russos não são nada como o treinamento básico de combate americano, e cabe a cada unidade elaborar e monitorar o plano de treinamento para recrutas. No passado, isso levou a diferenças significativas no treinamento e competência dos soldados entre as unidades russas. Em certos casos, instrutores foram afastados após anos sem cumprir os padrões militares do país. Relatórios de prisioneiros de guerra capturados durante a invasão da Ucrânia à região de Kursk revelam que alguns recrutas receberam apenas 1 ou 2 semanas de treinamento básico antes de serem enviados para seus postos. Além disso, vale a pena mencionar quantas perdas a Rússia sofreu ao longo da guerra. O Ministério da Defesa ucraniano estima cerca de 650 mil baixas russas, entre mortos e feridos, inaptos para futuro serviço militar. Supondo que o número de 1.300.000 seja verdadeiro e que a Rússia ganhou aproximadamente o mesmo número de soldados por mês, metade da mão de obra disponível para a Rússia vem de novos recrutas. Por fim, soldados russos têm contratos de 2 anos, enquanto os americanos oferecem 4 em contratos militares. Todos esses fatores combinados significam que o soldado russo médio é muito menos experiente e treinado em guerra real. E isso é apenas na frente de mão de obra. O exército russo teve dificuldades significativas em criar um impulso na Ucrânia ao longo de 2024 mesmo, usando algumas das armas e equipamentos mais modernos à sua disposição. Mas o equipamento provou ser menos confiável do que se esperava. O moderno tanque de batalha principal russo, no T-90, deveria ser muito superior aos ucranianos do início da guerra. Contudo, as doações de mísseis antitanque da Organização do Tratado do Atlântico Norte, especialmente os Javelins, e a guerra baseada em drones, diminuíram o impacto dos T-90 no resultado dos combates. Comparado aos tanques Abrams, os T-90 têm um defeito fatal. Os sistemas de carregamento automático mantêm a munição sobressalente abaixo da torre e entre os trilhos, com proteção limitada de uma carcaça fina. Os ucranianos usaram mísseis de longo alcance ou drones para atingir a própria munição sobressalente. Quando atingida, a munição explode, explodindo o tanque por dentro, fenômeno às vezes chamado de decapitação explosiva. Levando em conta que o exército dos Estados Unidos trará armamentos muito mais avançados para o conflito, os russos não conseguirão competir em terra. Ademais,
Com mais sistemas antitanque, a Rússia será uma ameaça menor para as defesas ucranianas apoiadas pelos Estados Unidos. Além disso, a Ucrânia vem bombardeando as principais linhas de suprimento e depósitos de munição russos, além de bombas com artilharia de longo alcance. Ataques recentes em 18 e 21 de setembro a depósitos de munição perto de Toropetsk e Tikhoretsk, com imagens de satélite mostrando depósitos em chamas e edifícios próximos destruídos, são os exemplos mais atuais. Se os Estados Unidos decidirem assumir a parte ofensiva da campanha, podem trazer ainda mais capacidade de artilharia de longo alcance com os High Mobility Artillery Rocket System e Army Tactical Missile System. Com esses equipamentos, é possível cortar rapidamente a Rússia da linha de frente. Então, no cenário otimista, os Estados Unidos trazem cerca de 100 mil a 150 mil tropas, e os tanques, mísseis e defesas antitanque e antiaéreas correspondentes para a Ucrânia. Mas e depois? É provável que os exércitos combinados possam repelir a força de invasão russa em poucos meses, se a Ucrânia mantiver a vantagem de ritmo ao invadir Kursk e realizar ataques em linhas de abastecimento e bases militares. A presença dos Estados Unidos só pode melhorar suas chances de sucesso. Os sistemas antiaéreos dos Estados Unidos mais abundantes podem proteger contra mísseis russos, diminuindo as baixas ucranianas. Isso sugere que os Estados Unidos poderiam alcançar o cenário otimista, mas é improvável que isso ocorra. Devemos então considerar um cenário mais plausível. Se os Estados Unidos decidirem ir para a Ucrânia, a Rússia não teria escolha a não ser declarar guerra em resposta. Isso seguiria a mais recente doutrina russa de segurança nacional e defesa. Em suma, se os Estados Unidos posicionassem tropas em solo ucraniano para ajudar diretamente a Ucrânia, isso poderia ser interpretado como uma declaração de guerra dos Estados Unidos à Rússia. A participação dos Estados Unidos na organização do Tratado do Atlântico Norte gera incertezas sobre a situação resultante. Como os Estados Unidos poderiam ser considerados o opressor neste caso, enviando suas tropas contra a Rússia, o artigo 5 provavelmente não seria acionado. Assim, o conflito seria entre Rússia e Estados Unidos, mas somente se a Rússia não atacasse diretamente as bases militares dos Estados Unidos ou ativos que não pertencem às defesas da Ucrânia. Contudo, o artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda pode ser invocado. O artigo 4 determina que os membros se consultarão quando, na opinião de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de algum membro estiver ameaçada. Os Estados Unidos poderiam argumentar que a guerra entre Rússia e Ucrânia ameaçaria a segurança dos Estados Unidos ou dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte vizinhos à Rússia. A imprecisão da redação não esclarece as coisas, mas independentemente do que aconteça, o desfecho mais provável é que a Rússia entre em guerra aberta contra toda a coalizão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Neste caso, os Estados Unidos teriam muito mais liberdade de ação contra a Rússia. Ademais, como muitos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte intensificaram sua presença militar, temendo a agressão russa, a Rússia seria invadida em várias frentes, com poucas opções de revide. Uma das frentes mais disputadas seria em torno de Kaliningrado. Este é um esclave russo enterrado entre países da Organização do Tratado do Atlântico Norte de todos os lados e que viu uma militarização fortemente aumentada durante os anos 2010. Um relatório de 2018 da Federação de Cientistas Americanos sugeriu que um bunker de armas nucleares, modernizado no esclave, indicaria que a Rússia está movendo algumas de suas armas avançadas para lá. A proximidade de Kaliningrado com os estados bálticos sugere que a Rússia planejaria um ataque à Lituânia por duas frentes, Kaliningrado e Belarus. Contudo, sendo um dos membros mais militarizados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Polônia, provavelmente seria a primeira a reagir a ações hostis na região. Finlândia e Suécia, os novos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, poderiam fortalecer os estados bálticos pelo norte e impedir a operação da frota de Kaliningrado no Mar Báltico. Segundo estimativas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte ocuparia Kaliningrado em 2 semanas. O esclave russo, separado do continente e sob controle da Organização do Tratado do Atlântico Norte, serviria como base para avançar na Rússia na próxima fase do conflito. Após isso, a guerra defensiva na Ucrânia poderia se tornar uma ofensiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Rússia,
cujo resultado seria imprevisível. Uma das principais razões da incerteza é o péssimo histórico de invasões à Rússia, especialmente quando o inverno se aproxima. Suecos, franceses e alemães 2 vezes estão entre os invasores esperançosos. Todas as vezes, os russos conseguiram repelir a invasão antes que ela alcançasse Moscou. Porém, armas e táticas modernas provavelmente mudarão essa equação. Com artilharia de longo alcance, mísseis e drones capazes de percorrer centenas a mais de 1000 milhas, as forças dos Estados Unidos poderiam devastar cidades russas antes mesmo das tropas terrestres adentrarem o território russo. Os Estados Unidos provavelmente não teriam escolha senão fazer um primeiro ataque decisivo. Caso contrário, correriam o risco de repetir o erro da Rússia em 2022 ao atacar ineficazmente a Ucrânia, causando uma guerra de atrito. A estratégia central dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte se concentrará em chegar a Moscou e derrubar o Kremlin por uma razão simples. O moral do exército russo está no seu nível mais baixo da história. A guerra de Putin causou centenas de milhares de mortes e levou a uma das maiores ondas de emigração da Rússia. Se Moscou for diretamente ameaçada, é provável que os oligarcas russos que controlam as principais indústrias e mantêm Putin no poder o removam antes. Nesse cenário, a guerra contra a Rússia poderia levar a uma grande mudança ideológica, obrigando-a a se alinhar com a política ocidental, ou enfrentar perdas insustentáveis para sua recuperação. Infelizmente, isso poderia gerar problemas para os Estados Unidos, especialmente com a China. Com a invasão russa na Ucrânia, o Ocidente logo interrompeu o comércio entre a Rússia e a Europa. Então, a China se tornou o maior parceiro comercial da Rússia, alcançando um recorde de 240 bilhões de dólares em valor comercial em 2023. Mas a parceria é mútua. A Rússia recebe fluxos significativos de dinheiro para financiar sua máquina de guerra e avançar na Ucrânia através da força bruta. A China tem acesso aos preços de petróleo e gás da Rússia muito inferiores aos pagos pela Europa há um ano. Se os Estados Unidos forçarem a Rússia a recuar da guerra ao remodelar seu governo, a China provavelmente perderá seu principal parceiro comercial e fornecedor de recursos naturais. Considerando que os Estados Unidos também têm um estrangulamento no Estreito de Malaca, que vê a maior parte do comércio naval entre a China e o Oriente Médio e África, a China poderia ver um ataque da Organização do Tratado do Atlântico Norte à Rússia como indo diretamente contra sua própria segurança. Então, indiretamente, a intervenção dos Estados Unidos na Ucrânia poderia levar a China a declarar guerra aos Estados Unidos. Com a Organização do Tratado do Atlântico Norte acionando o artigo 5 e os aliados dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, Índia, Japão e Austrália do Quad, isso anunciaria a Terceira Guerra Mundial. Nesse caso, seria impossível prever o que acontecerá. Se a China já planeja proteger a Rússia da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela poderia intervir assim que tropas dos Estados Unidos entrassem na Ucrânia, agindo antes da Organização do Tratado do Atlântico Norte ocupar Kaliningrado. Os primeiros movimentos da China poderiam ser contra o Japão e Taiwan, obrigando a Marinha, a Força Aérea e fuzileiros navais dos Estados Unidos a reforçarem as defesas japonesas e taiwanesas no Mar da China Oriental. Assim, os Estados Unidos teriam menos chances de melhorar a situação ucraniana. De qualquer forma, o conflito resultante superaria rapidamente a atual guerra russo-ucraniana em baixas diárias, com todas as partes sofrendo grandes perdas antes de qualquer progresso. E isso é apenas o segundo cenário. Durante todo este vídeo, omitimos propositalmente uma grande variável que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia podem utilizar a seu favor: as armas nucleares. Presume-se que a Rússia não lançaria bombas nucleares na Ucrânia. Putin tentou repetidamente impedir a Organização do Tratado do Atlântico Norte de ajudar a Ucrânia, mesmo indiretamente, demonstrando força com seu arsenal nuclear. Nas versões recentes da doutrina militar russa, se uma potência nuclear ajudar uma não nuclear numa guerra contra a Rússia, haveria motivos para escalar o conflito para a guerra nuclear. Os Estados Unidos sabem disso e a única maneira de prevenir uma guerra nuclear total seria atacar primeiro. Os Estados Unidos e a Rússia possuem mais de 5.000 ogivas nucleares cada, distribuídas em seus territórios e submarinos pelos oceanos. Estima-se que ambos os países tenham 1.700 ogivas implantadas, prontas para disparar a qualquer momento.
Mas, no final das contas, quem ataca primeiro não importa. Os sistemas de proteção para lançamentos de mísseis nucleares dos Estados Unidos e da Rússia são tão precisos que podem detectar um lançamento em até 10 minutos. Esse tempo não é suficiente para um míssil nuclear intercontinental alcançar e destruir um silo de mísseis nucleares fortemente fortificado. Uma simulação do Future of Life Institute mostra que as potências nucleares provavelmente iniciariam com mísseis pulso eletromagnético para tentar desativar as redes elétricas umas das outras e impedir lançamentos adicionais de mísseis. Meia hora depois, a maioria dos mísseis intercontinentais atingiria alvos militares-chave, como bases ou silos nucleares. Os próximos alvos seriam as principais cidades para evitar a recuperação dos governos. A ativação do artigo 5 da Organização do Tratado do Atlântico Norte levaria a Rússia a uma guerra contra o Reino Unido e a França. Com Rússia e outros países possuindo armas nucleares, um ataque russo provocaria mais retaliações, já que teria de ser lançado primeiro. Não importa quem atira primeiro, os resultados são devastadores. Simulações indicam que grande parte do hemisfério norte seria coberta por fallout nuclear. A simulação indica que 5 bilhões de pessoas morreriam devido a explosões nucleares ou a fome em massa subsequente, pois o hemisfério se tornaria quase inabitável para a agricultura. As temperaturas médias do norte cairiam 20 graus Fahrenheit, causando uma mudança climática drástica e dizimando a população restante. O hemisfério sul está levemente melhor, mas a ordem mundial seria permanentemente alterada. É justamente por isso que os Estados Unidos têm relutado em aumentar os esforços para dar mais auxílio direto à Ucrânia. Apesar de Putin ter mantido uma postura beligerante até agora, uma ação agressiva real, como tropas americanas desembarcando na Ucrânia, pode finalmente fazê-lo explodir. Considerando que a outra opção para o Kremlin é se curvar para os Estados Unidos ou a China, Putin pode optar pelo caminho mais destrutivo. Se Putin não conseguir tomar a Ucrânia, ninguém poderá tê-la, pois as bombas nucleares a fariam desaparecer, assim como muitos outros países do hemisfério norte. Mas o que você acha? Os Estados Unidos tentarão escalar a situação na Ucrânia? A Rússia decidirá que já é o bastante e aceitará a derrota? Conte pra gente nos comentários e obrigado por assistir. Confira agora 800 mil tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte e Estados Unidos prontas para entrar na Ucrânia, ou assista a este outro vídeo.